Olá pessoal, não era para ser esse aqui o nosso primeiro vídeo do canal, a gente está bolando um vídeo de apresentação mais formal, com todas as nossas intenções, todos os objetivos que a gente quer para esse canal. Porém, devido ao alcance aí que a gente conseguiu nas redes sociais, grupos de WhatsApp que a gente criou e já lotaram rapidamente, a gente decidiu gravar um vídeo em função dos últimos acontecimentos que vieram aí dessa semana, né? Essa semana a gente teve um acidente de um prédio que desabou em Osasco. Então eu fiz um resumo aqui que eu queria mostrar para vocês, para compartilhar que os acidentes estão acontecendo com uma frequência muito grande. E então eu vou mostrar para vocês aqui uma linha do tempo e comentar cada um deles. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo, onde eu resumi com 6 exemplos de acidentes, provavelmente devem ter até acontecido mais do que isso e que eu não tive acesso, não tive a informação, mas esses foram os 6 mais relevantes que eu separei aqui dos últimos 6 meses, talvez. Este outro exemplo aqui teve uma grande repercussão, aconteceu em novembro do ano passado, onde um caminhão acertou uma ponte, ele não respeitou a altura limite e desabou um bloco de concreto que caiu sobre o carro da juíza e ela veio a falecer. No início de fevereiro teve esse outro exemplo aqui do viaduto da Galeria dos Estados, no eixão sul de Brasília, onde houve o desabamento parcial da estrutura. Esse também foi um outro exemplo de grande repercussão. Esse caso aqui, de 15 de janeiro, foi a ponte na Colômbia. É um acidente que é uma obra que estava em construção e que também veio a desabar. Nesse caso, alguns operários vieram a falecer. Foi outro acidente que marcou bastante o início desse ano. Esse aqui é da semana passada, do dia 13 de março, onde um prédio em Salvador desabou e morreram 4 pessoas e 3 ficaram feridas. São 7 pessoas da mesma família. Esse outro exemplo aqui, de 16 de março, foi uma passarela que durante a construção veio a desabar e morreram também mais de 6 pessoas, e isso aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de acidentes durante o período de construção. Esse aqui foi dia 21 de março dessa semana e felizmente a Defesa Civil fez o isolamento ali da área e não teve nenhum óbito. Nesse caso aqui do acidente de Osasco, fica bem claro que houve a construção inadequada, não seguiram as boas práticas, as normas técnicas, é aquela velha história do puxadinho, sobe mais um andar e vai construindo sem uma arquitetura, sem uma engenharia também responsável pelo projeto. E deu no que deu, né? Esse foi o vídeo que mais circulou essa semana. Diante desses exemplos de acidentes, eu elenco aqui 3 principais motivos, né? Uma é a construção irregular, não atendendo às normas ou às premissas de projeto, né? Como o caso do prédio de Osasco. A falta de manutenção, né? É cedo para dizer um diagnóstico detalhado, completo, mas a falta de manutenção, por exemplo, de estruturas mais antigas, como o viaduto lá do eixão sul de Brasília, né? Pode ser um dos motivos. E também o uso inadequado, como o caminhão lá de São Paulo, que não respeitou a altura limite, veio a colidir com um pedaço da estrutura e o bloco de concreto se soltou e veio acertando o carro da juíza. Ou seja, resumindo, são esses 3 os motivos principais, né? Você não obedecer às regras e às boas práticas de construção, uma falta de manutenção, acompanhamento periódico e um uso inadequado da estrutura, ou seja, ela foi projetada para uma coisa e acabou acontecendo outra, né? E então são os principais motivos que a gente destaca em relação a essa questão de acidentes de obra. Estes acidentes, sem dúvida, mancham a engenharia brasileira. Eu queria ressaltar aqui que a engenharia brasileira ela é excelente e que a gente tem recursos, a gente tem know-how para ser empenhados na prevenção dessas patologias e desses acidentes. A gente tem que mudar a nossa cultura. A gente tem muito essa cultura de só ir ao médico quando tem problema, quando já tem uma patologia instalada. E no caso das construções é da mesma forma. A gente sempre deixa para a última hora para agir. E às vezes pode ser tarde demais. Olha só que interessante, se o concreto ele é o segundo material mais consumido pelo homem e se a população do Brasil triplicou nos últimos 60 anos, isso significa dizer que a infraestrutura também triplicou nesses últimos 60 anos.
Então, na época, as normas de projeto previam ali uma estimativa da vida útil em 50 anos, significa que essas obras estão chegando ao fim da sua vida útil. Não dá para generalizar falando que são todas elas, mas que se elas estão chegando nessa etapa final de sua utilização, elas requerem um investimento com manutenção, com reparos, com recuperação, reforço, para que seja prolongada essa vida útil da estrutura. O objetivo desse vídeo não é gerar nenhuma polêmica, é apenas comentar um pouco das últimas notícias aí, desses últimos acontecimentos e também compartilhar com a comunidade técnica opiniões, ideias, para que a gente possa estar sempre buscando a melhoria contínua da engenharia brasileira. Nós criamos esse canal para ser um meio de comunicação com a comunidade técnica, para trocar bastante ideia, trocar bastante informação. Se vocês quiserem acompanhar os próximos vídeos, por favor, se inscrevam no canal. E se puderem ajudar a gente divulgando, compartilhando esse trabalho, dando like, comentando, vai ajudar bastante. Nos vemos em breve, um grande abraço.